Aleluias. Irmãos, é uma alegria, né, imensa poder, mais uma vez, fazer menção da palavra de Deus. Eu creio que o Senhor já tem falado conosco nessa noite, através dos louvores, através de cada oportunidade que aqui foi dada, né? Tive a oportunidade também, queria aproveitar para contar um pouquinho o que aconteceu aqui antes do culto hoje. Eu louvo a Deus pela minha vida, por estar cultuando ao Senhor aqui. Já tem testemunhos para contar. E, irmãos, esses são sinais de que Deus tem coisas grandes para nós esse ano de 2024. E o inimigo, sabendo disso, ele luta com todas as suas armas, com todas as suas forças, para impedir aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Eu não vou cansar os irmãos de pé. Eu gostaria de, nessa noite, fazer a leitura da palavra do Senhor, junto com a igreja. Os irmãos abrem a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios 15, 58. Aleluias. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Davi já encontrou ali. Os irmãos que estiverem sem sua Bíblia podem estar lendo ali direto no telão. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Os irmãos podem se assentar nessa noite. Glórias a Deus. Irmãos, eu estava, hoje à tarde, meditando na palavra do Senhor, e orei ao Senhor, falei: Senhor, o que eu vou trazer para a tua igreja nesse primeiro culto do ano de 2024? Nós bem sabemos que o ano de 2023, para a grande maioria de nós, foi um ano muito turbulento, foi um ano de muitas provações, um ano onde fomos afligidos em várias áreas das nossas vidas. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos aqui têm testemunhos para contar, mas graças ao nosso Senhor Deus, a gente venceu, aqui nós estamos, e estamos iniciando o nosso ano de 2024 na presença de Deus. Só isso já é um motivo para nós darmos glórias a Ele nessa noite. Amém? Mas enquanto eu preparava algo para trazer à igreja nessa noite, o Senhor me levava a meditar nessa palavra, trazendo, irmãos, a respeito da constância na obra de Deus. A gente sabe que início de ano, virada de ano, quando a gente pensa já no ano novo, no Réveillon, vem aquela euforia, a gente se alegra, a gente faz planos para o próximo ano, a gente faz promessas e mais promessas, em diversas áreas. A gente repensa tudo o que fez no ano que passou e fala: esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou iniciar de forma diferente, esse ano eu tenho planos para a minha vida pessoal, eu tenho planos para a minha vida profissional, eu tenho planos para a minha família. E a gente vem com aquela empolgação e fala: agora eu vou emagrecer, agora eu vou... Tudo que a gente tem de planos para melhoria na nossa vida, a gente fala que vai iniciar no começo do ano, na virada do ano. E nós sabemos, que tudo coopera para que a gente consiga cumprir com esses propósitos nessa virada do ano. Se a gente ligar a nossa televisão, você vai entrar lá na TV Globo, você vai ver lá aquela musiquinha de Natal, de Ano Novo, Hoje é um novo dia, no novo tempo. Aí todo mundo fica feliz, todo mundo se alegra. Eu falo: se esse ano agora vai ser diferente, esse ano eu vou conseguir porque eu estou sentindo algo. Quem de nós aqui nunca fez isso? Eu estou sentindo que esse ano vai ser diferente. Aí o ano vai passando, quando chega lá para fevereiro, março, a gente já começa, mas eu não sei, se bem que esse ano também está difícil.
Já estamos em março, eu nem vi, já chegou março. Eu prometi que eu ia estar emagrecendo 10 quilos só até fevereiro, eu não consegui. Acho melhor deixar para o ano que vem. Aí a gente começa já a se auto-sabotar, né? E isso em várias áreas da nossa vida. A gente fala que vai almejar um emprego diferente, algo novo, que nesse ano eu vou estudar mais, eu vou me dedicar mais na obra de Deus. E no começo do ano é ensaio, está em todos os ensaios. Mas chega lá para o mês de março, já começa a ficar inconstante. Então, irmãos, algo que me incomodava muito enquanto eu lia essa palavra, né? Aqui Paulo dando a instrução aos Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Irmãos, uma das maiores dificuldades da nossa vida é a gente se permanecer constante em algo que a gente se propõe a fazer. Muitos abandonaram a obra do Senhor, muitos pararam pelo caminho pela falta de constância. Muitos de nós adoecemos não só fisicamente, mas espiritualmente pela falta de constância naquilo que nós fazemos. A gente sabe que a motivação ela vem, né, em algum momento. Eu acabei de citar sobre a virada do ano, sobre o Réveillon, onde a gente chega, a gente se anima, a gente confraterniza, a gente faz 1000 promessas. E passa ali seus primeiros 2 meses, a gente já está repensando se vale a pena ou não fazer aquilo que a gente propôs a fazer. E na obra do Senhor, irmãos, não é diferente. Se a gente não tiver constância naquilo que nós fazemos na obra do Senhor, nós nunca vamos conseguir alcançar as promessas que o Senhor tem para nós. E uma das maiores dificuldades em nos manter firmes e constantes fazendo a obra do Senhor é quando as aflições chegam até nós. Eu já falei sobre isso há um tempo atrás. A gente sabe que quando a aflição bate, quando a luta bate, quando o deserto chega, a constância vai embora, a motivação vai embora. A gente começa a repensar: será que vale a pena? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo tudo conforme o Senhor me pediu? Ou Senhor, onde eu estou falhando? E quando esses questionamentos começam a chegar na nossa mente, a primeira coisa que a gente faz é começar a oscilar. Uma hora eu vou, outra hora eu não vou. Uma hora eu ajoelho para orar, no outro dia eu já não quero ajoelhar para orar. Você já começa a falar o tanto faz. Ah, mas tanto faz se eu orar ou não. Você começa a ficar com a sua fé abalada. E isso, irmãos, vem a partir do momento que nós deixamos de ser constante na obra do Senhor. E nós bem sabemos, esses dias aqui a diaconisa Luciana pregou a palavra de Deus, falando sobre o poder da palavra, sobre o poder daquilo que nós falamos, daquilo que nós proferimos. E nós sabemos que tudo, irmãos, tem muito a ver com a nossa constância quando nós profetizamos algo, quando nós falamos algo. Nós sabemos que na nossa língua há o poder de abençoar e também há o poder de amaldiçoar. E se eu e você não vigiarmos naquilo que nós falamos, com certeza, irmãos, a constância vai ser difícil da gente se manter. Vai ser difícil. A gente tem vários exemplos na Bíblia, né, na palavra de Deus sobre constância. Se a gente citar aqui alguns, a gente fica até meia-noite falando a respeito de Abraão, de Isaac. Quem teve no culto, né, da virada do ano ali na sede, no Mantiqueira, o pastor Jonas ministrou sobre Isaac e os poços. Quantas vezes tentaram entulhar os poços de Isaac? Não foi uma, não foi duas, irmãos, foram mais de 3 vezes. O Senhor falando que tinha uma promessa, Isaac ia lá, cavava o poço, quando ia ver, os pastores vinham e sabotavam aquele poço que ele fazia. Mas o que Isaac ele fazia? Ele prosseguia para o próximo ponto, para o próximo alvo, porque ele acreditava na promessa que Deus tinha para ele. E isso não o impedia.
Cada vez que vinham, entulhava o poço dele, ele ia e abria um novo e cavava um novo poço. Até que chegou o dia da bênção. E ele produziu 100 vezes mais. E assim foi, irmãos. Nós temos vários e vários exemplos. Temos José, que foi rejeitado pelos irmãos, que foi vendido como escravo, que foi preso. Mas a constância na vida dele. Ele tinha certeza da palavra que foi liberada sobre ele. E nada, nenhuma adversidade que aparecia diante da vida de José era capaz de fazer com que ele parasse, com que ele retrocedesse. Irmãos, isso é a constância na nossa vida. A constância é você acreditar, mesmo quando todo o cenário desfavorece a promessa que Deus liberou sobre você. Você olha para o lado e você diz: meu Deus, é impossível, agora só um milagre. Mas eu vou preferir acreditar, eu vou crer que o Senhor é comigo, que o Senhor é na minha vida, na minha família. Isso é ser constante, irmãos, isso é colocar fé em ação. É mesmo quando no dia que tudo dá errado, você sai da sua casa com tudo virado de perna para o ar. E eu não digo isso fisicamente, mas às vezes no mundo espiritual, na sua mente. Tudo está conspirando, mas você pega, troca de roupa, toma o seu banhinho, se arruma e fala: eu vou para a casa do Senhor, eu vou louvar o nome dEle, porque eu sei a promessa que Ele fez na minha vida. Eu sei, como a palavra do Senhor diz: bem, eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso é ser constante, irmãos. É proferir palavra de bênção, ao invés de eu amaldiçoar o meu trabalho, ao invés de eu amaldiçoar a minha casa, eu amaldiçoar a minha família, eu colocar a culpa em todos e qualquer um, menos assumir a minha responsabilidade. Irmãos, não subestime o poder da palavra. Não subestime o poder dessa língua que está dentro da sua boca. Eu gostaria de ler com os irmãos alguns segredos para que a gente consiga manter a constância na presença de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 37, verso 30. Os irmãos não precisam abrir a Bíblia, somente meditam junto comigo. Salmo 37, 30 diz: a boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo, a lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Aleluia. A boca do justo fala sabedoria. Irmão, se você nesse início de ano profetizar sobre o seu ano de 2024, que ele será o melhor ano da sua vida, tenha certeza que verdadeiramente ele será. Verdadeiramente ele será. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, se eu perguntasse agora, levasse o microfone até você e falasse: qual é o nome do seu ano? Qual é o nome do seu ano? Que nome você daria para o ano de 2024? O que você diria? Você diria palavras de bênção? Você diria palavras de esperança? Ou você, com base naquilo que você viveu em 2023, você já está prejulgando o seu 2024? Ou não só 2023, talvez o seu 2022, 21, 20, 19... Talvez você já venha se arrastando há 10 anos, há 15 anos, e já desacreditou que Deus ainda tem algo na sua vida. Eu venho aqui nessa noite como profeta de Deus, repreender esse pensamento maligno da sua cabeça, e dizer que os planos de Deus para o seu 2024 são planos de paz e não de mal. Será o ano onde você mais crescerá espiritualmente. Será o ano onde você mais prosperará financeiramente. Será o ano do romper na sua vida. E nós veremos que na nossa igreja, na Arca da Aliança do Cidade Nova, nós teremos aqui referências em palavra de Deus, referências em profetas de Deus, homens e mulheres que levam a palavra de Deus
Eu creio, irmãos. Eu creio que a nossa igreja ela tem potencial de ser referência não só na cidade nova, mas na cidade de Pindamonhangaba. Porque muito já se corrompeu, muito já se perdeu por aí. Muitas igrejas hoje entraram num sistema religioso, esqueceram da verdadeira doutrina, esqueceram que a verdadeira palavra que liberta. Hoje em dia se prega muito sobre prosperidade, sobre ego, sobre... Os irmãos sabem bem o que tem sido pregado por aí. Mas nós estamos aqui, irmãos, pagando preço. Nós estamos aqui dobrando o nosso joelho. Nós estamos aqui intercedendo pelas nossas famílias, pelos nossos lares, por aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor. E eu creio, irmãos, que esse ano será um ano de romper nas nossas vidas. Eu creio que a promessa de Deus de esse templo se encher, ela pode se concretizar ainda esse ano. Porque para nós, o que aos nossos olhos é impossível, para Deus é só questão de tempo. Eu creio, irmãos, aleluias. E nós vamos usar a nossa língua para profetizar palavras de bênção para a nossa igreja, para a nossa família, para os nossos amigos, nos nossos trabalhos. Eu creio, irmãos, que esse ano será um ano de romper. Nós seremos mais constantes, irmãos. Nós vamos repreender esse espírito de procrastinação, esse espírito de acomodação que tem rondado as nossas vidas. A gente traça planos e não consegue manter, não consegue cumprir, e isso, irmãos, afeta a nossa vida espiritual. Eu não estou falando para os irmãos fazer planos impossíveis, não. A gente sabe que tem metas, tem planos que a gente traça para a nossa vida, que às vezes a gente acha que vai conseguir fazer em um ano e é inviável, né? É a mesma coisa de eu falar, eu creio, esse ano eu vou trabalhar para no final do ano eu ser um bilionário. Pode acontecer? Pode, irmão, mas ele está muito distante. Trace planos para a sua vida que você consiga fazer, que você consiga cumprir. E antes de tudo, se derrame diante do Senhor, apresente ao Senhor todos os seus planos, como a palavra nos ensina, que nós devemos apresentar ao Senhor todos os nossos planos, e eles serão bem-sucedidos, se forem de acordo com a vontade do Senhor. Tem só esse porenzinho também, se forem de acordo com a vontade do Senhor, porque o plano dele prevalece sobre a nossa vida. O coração do homem faz planos, mas o que permanece, o que prevalece é a vontade de Deus. Amém, aleluias. Irmãos, na palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 3, verso 2, Tiago 3, verso 2 diz: todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio. Em tudo mais, podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos, por meio de freios em sua boca. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina. Os irmãos estão vendo o tamanho do poder que tem a nossa língua? O tamanho do poder tem aquilo que você decreta. E nós somos reféns, irmãos, daquilo que nós falamos. Uma vez dito algo, não tem como, né? Existe até um provérbio chinês, não, isso não está na Bíblia, que fala que palavra lançada é como flecha lançada, ela não volta atrás. Então, a partir do momento que eu profiro algo, que eu verbalizo algo, eu não tenho mais o poder sobre ele, eu perdi o poder sobre ele.
Então, irmãos, que nós pensamos antes de falar, que a gente vigie antes de profetizar algo sobre alguém, porque nas nossas palavras está o poder da vida e o poder da morte. E eu tenho certeza que para manter e para conseguirmos, irmãos, sermos constantes esse ano na presença de Deus, nós vamos começar pelas nossas palavras. Nós vamos começar profetizando palavras de bênção. Nós vamos começar profetizando sobre os nossos meses, irmãos. Não é necessário aqui fazer uma campanha de 12 cultos para 12 meses abençoados. Irmãos, os irmãos sabem bem. Aquilo que eu profetizar, eu creio, ainda que venham lutas, ainda que venham provas, ainda que venham, nós não estamos isentos, irmãos, de passar por provações, de passar por aflições, mas nós, quando estamos determinados, firmados na palavra de Deus, nós sabemos em que fim levará. Nós sabemos que no fim de tudo, nós venceremos pelo poder do nome que há em Jesus Cristo. Não é na minha força, não é na sua força, é na força do Senhor. Então não há, irmãos, levante, não há barreiras. Pode o cenário internacional conspirar contra, pode a guerra enfervecer, aumentar, eu sei em quem eu tenho crido. Pode ser presidente A, presidente B, eu sei em quem eu tenho crido. Pode a inflação aumentar, pode o desemprego aumentar, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a palavra que o Senhor liberou sobre mim. Irmãos, não vamos seguir essa tendência. Nunca se houve tanta inconstância na obra de Deus. Nunca se houve tantos divórcios. Nunca se houve tantos suicídios. Nunca se houve, irmãos, tantos abandonar de caminhada. Quantos esse ano, irmãos, que eu conhecia, que começaram o ano de 2023 na casa de Deus e terminaram o ano de 2023, só Deus sabe onde, porque deixaram de ser constantes na obra de Deus, deixaram de acreditar naquilo que o Senhor liberou sobre as suas vidas, se deixaram levar pelas aflições, se deixaram levar pelas lutas. Irmãos, que nesse ano de 2024 a gente possa estar mais unido do que nunca, porque nós sabemos que quando nós temos um irmão a quem nós possamos recorrer no dia da angústia, no dia que a tristeza bate a nossa porta, no dia que a aflição bate a nossa porta, a palavra de Deus diz, né, que na angústia nasce um irmão. Ninguém consegue, irmão, sozinho. Eu não vou conseguir sozinho, vocês não vão conseguir sozinho. É por isso que nós somos igreja, é por isso que nós somos um corpo em Jesus Cristo. Que os irmãos possam encontrar em mim um ombro amigo, que eu possa encontrar nos irmãos um ombro amigo. No dia que você necessitar de uma oração, no dia que você chegar e falar, Pastor Max, eu não estou aguentando, me ajuda. Nós estaremos aqui, irmãos, juntos. Nós vamos chorar juntos, porque nós sabemos o que o Senhor tem para nós. Nós sabemos a promessa que o Senhor liberou nas nossas vidas. E nós vamos vencer, igreja. Nós vamos vencer. Os irmãos creem nessa noite? Aleluias! Eu creio que o ano de 2024 ficará marcado, irmãos, na nossa história. E isso não é conversa de janeiro, isso não é conversa de primeiro culto do ano. Mas para isso acontecer, nós, eu digo nós, eu não digo eu, nem só vocês, nós precisamos decretar e ser constantes na presença de Deus. Não deixe, irmão, que nada abale a sua fé. Não deixe que nada venha atrapalhar o seu caminhar na presença de Deus. Aleluias.
Glórias a Deus. No Salmos 34, verso 12, a palavra de Deus diz, eu coloquei, irmãos, esses versículos separados na linguagem de hoje, para ficar um pouquinho mais compreensível para os irmãos, amém? Salmos 34, verso 12. Você deseja amar a vida e ser feliz? Cuidado então com o que fala. Evite dizer mentiras e falar mal dos outros. Afaste-se do mal. Esforça-se em fazer o bem. Procure viver em paz com todos. Esforça-se ao máximo para conseguir. Quando a palavra de Deus nos diz esforça-se, é porque nós sabemos que não é fácil. Você colocou aqui, filho? 34, verso 12. Volta ali para a gente ver. Aleluias. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue. Os irmãos, está vendo? É a mesma coisa. Só que quando a gente traz para a linguagem de hoje, a gente consegue ter uma compreensão um pouquinho melhor. E quando a palavra diz, irmãos, esforça, quer dizer, você vai fazer uma força além do normal. Não quer dizer que vai ser fácil. Não quer dizer que vai ser simples afastar-se do mal. A gente sabe que o mundo jaz o maligno e a gente é rodeado 24 horas por dia por um sistema, por algo que está programado para desvincular a nossa fé cristã. Eu estive um tempo atrás num estudo junto com o nosso irmão Júlio e a irmã Joyce ali em São José dos Campos, onde o pastor falava a respeito de uma coisa que me marcou muito. Que nós temos hoje, a exemplo da nossa igreja, 4 horas na presença de Deus, para aprender sobre a palavra, para prestar um culto de adoração a Deus, enquanto nós temos, irmãos, mais de 360 horas aí fora, no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, na nossa vida secular, digamos assim, de momentos de lazer. Quanto desse tempo vocês têm dedicado, nós temos dedicado a fazer a obra de Deus, além das 2 horinhas e meia da quarta-feira e 2 horinhas e meia, muitas das vezes 2 horas do domingo? Nós achamos, irmãos, que nós vamos vencer as afrontas, nós vamos vencer a seta maligna com 4 horinhas somente na nossa semana? E durante o restante da semana a nossa Bíblia está guardada no nosso armário, na nossa estante. Durante todo o restante da nossa semana a gente está focado ali no TikTok, no Instagram, no Facebook. E eu falo isso, irmãos, com temor e tremor, porque eu sei onde isso me afeta também. E o Senhor vem nos cobrar nessa noite. Se você quer ser constante na minha casa, se você quer ser constante na minha obra, se dedique um pouquinho mais. Se esforça um pouquinho mais, como a palavra diz. Afaste-se do mal e esforça-se em fazer o bem. Procure viver em paz com todos. Irmãos, que nesse ano de 2024 a gente venha procurar viver em paz, que a gente venha se dedicar verdadeiramente naquilo que traz frutos para a obra do Senhor, naquilo que eleva o nosso espiritual, naquilo que alimenta o nosso espírito, porque nós sabemos que nós estamos numa guerra entre corpo e espírito. Há uma guerra no mundo espiritual, irmãos. Às vezes você, para chegar aqui hoje, passou por livramentos e mais livramentos que você nem viu, que você nem percebeu, porque há uma guerra espiritual, há uma guerra. Eu sei que para muitos de nós aqui, chegar nesse culto nessa noite foi uma luta,
Foi uma guerra travada contra o nosso corpo, foi uma guerra travada. Eu estou aqui, irmãos, ministrando para os irmãos à base de 2 remédios, que eu passei a minha tarde inteira com dor de dente. Assim como o pastor Pedro contou aqui nessa noite, que chegou em casa com dor. O nosso corpo diz, não vai. O nosso corpo diz, eu preciso descansar. Mas a nossa alma anseia por estar na presença de Deus. O nosso espírito anseia por estar na presença de Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós precisamos alimentar a nossa alma com as coisas que são do céu. Porque senão, irmãos, nós não venceremos. É uma luta tão ingrata, irmãos, essa que nós vivemos. A nossa natureza, irmãos, a nossa natureza de Adão, ela grita 24 horas por dia para fazer as vontades dela. E os irmãos aqui bem sabem sobre o que eu estou falando. Eu não digo só sobre vontades carnais, mas vontades também que excedem, às vezes ultrapassam o limite da carne. Às vezes você se vê vulnerável, você se vê sozinho em algum lugar, em algum momento, e é nessa hora que a sua carne grita para que você satisfaça o desejo dela. E isso tem total a ver com a nossa constância, irmãos. A carne vai tentar te sabotar a todo momento. A nossa carne vai tentar nos sabotar a todo momento para nos afastar do propósito que o Senhor tem para nós. Então que nós possamos sair daqui nessa noite com a certeza daquilo que nós profetizamos para o nosso ano de 2024. Venha o que vier, a carne faça o que fizer, nós já morremos para esse mundo. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós nascemos para Cristo, nós somos novas criaturas nele. Nós somos eternos servos dele. E se você, irmãos, não está disposto a servir, não está disposto a renunciar, eu te convido nessa noite a se rasgar na presença de Deus e pedir a Ele para que Ele faça de você uma nova criatura. Fala, Senhor, me quebra, Senhor, me renova, me rasga, mata o meu eu carnal. Senhor, mata a minha vontade, Senhor, que eu venha nascer para o Senhor, que eu venha sentir o desejo de estar na Tua casa. Porque o inimigo vai lutar, igreja. Ele vai lutar, ele vai fazer o que estiver ao alcance dele, para impedir que você venha para a presença de Deus, para que você esteja na casa do Senhor, para que você venha alimentar o seu espírito. E não há outra forma de vencer, a não ser de joelhos no chão, meditando na palavra de Deus. Não há outra forma. A nossa arma para vencer é a oração, é a comunhão, é estarmos juntos uns com os outros, é estarmos afiando uns aos outros. Muitas das vezes você vai ouvir um conselho do pastor Max, da irmã Tamires, do pastor Pedro, que não vai soar agradável aos seus ouvidos, mas você pode ter certeza que é para o seu bem, que é para afiar você, é para que você venha permanecer nos caminhos do Senhor. Nós não estamos aqui, irmãos, para massagear o ego. Nós não estamos aqui para falar que você é uma ovelhinha queridinha e que você venha como está e permaneça como está. Nunca vai ser assim, irmãos. A palavra de Deus é transformação de mente, é mudança de vida, é renúncia 24 horas por dia. É só assim, irmãos, para a gente conseguir se manter constantes na presença de Deus. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido nessa noite a importância não só de profetizar, não só de fazer planos, não só de planejar um 2024 maravilhoso, mas que nós possamos ter a atitude
de manter a nossa palavra, de permanecer firmes, constantes naquilo que você está fazendo hoje, naquilo que lá na virada do ano, no dia 31 para o dia 1º, você orou a Deus, você falou: Pai, esse ano eu prometo que eu farei isso, que você consiga, irmão, cumprir, que você venha estar firme, constante, porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer. O Senhor, Ele é fiel para cumprir. A palavra dEle não volta atrás. Se uma vez Ele liberou a palavra sobre você, tenha certeza, vai se cumprir. Amém? Glórias a Deus. Vamos colocar de pé nessa noite. Aleluias. Glórias a Deus. Davi, coloca. Nós vamos adorar o Senhor com louvor. Aleluias. Irmãos, nós vamos adorar o Senhor com louvor. E eu gostaria que nesse louvor, durante esse louvor, você traga à sua memória tudo aquilo que você, na virada de 2023 para 2024, você planejou na sua mente. Você orou ao Senhor e falou: Pai, esse ano eu quero isso para a minha vida. Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou ser mais fiel. Esse ano eu vou permanecer na tua presença. Esse ano eu vou trabalhar mais e mais na tua casa. Eu convido você, a partir de agora, durante esse louvor, você refazer essa oração, mas firmar com o Senhor um compromisso nessa noite. Firme um compromisso com Ele nessa noite, porque Ele é fiel para cumprir a parte dele, se você cumprir a sua. Amém? Aleluias. Ele é poderoso para fazer, igreja. Aleluias. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Que nesse ano nós venhamos colher tudo aquilo que nós semeamos com lágrima em 2023. Amém? É nisso que nós cremos. Glórias a Deus. Nós vamos estar orando ao Senhor.